Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ter uma participação super especial no nosso vídeo, que é o professor Luiz Gonzaga Firmino Júnior, que é graduado e mestre em Sociologia e doutorando em Sociologia, onde ele vai discutir com a gente a questão da correlação Estado e sociedade civil. Então, eu espero que vocês gostem da contribuição de um intelectual tão importante nessa discussão. Confiram a discussão após a vinheta. Olá, gente. Primeiro, gostaria de agradecer à professora Tiana Borba pelo convite e aproveitar para a gente fazer essa conversa aqui, né? Essa pequena exposição aí da relação entre Estado e sociedade civil, né? Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente entender é que a própria concepção do Estado está ligada ali a uma estrutura física, mas também um aparato, digamos, ideológico, estrutural e legal, que tem inicialmente como uma prerrogativa fundamental a organização da sociedade, né? Obviamente a nossa concepção de Estado hoje, ela não é a mesma concepção de 200 ou de 300 anos atrás. A gente poderia inicialmente retomar ali a própria dinâmica em pensar a ideia dos contratualistas ali da ciência política, né? Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu também, para primeiramente entender que no Estado monárquico, principalmente, você tinha a estrutura estatal fundamentada ali no poder central, no poder autoritário, num poder absoluto, né? Num absolutismo monárquico ali, onde toda a concentração da organização da sociedade, do aparato legal e da estruturação estava fundamentada na realeza, centrada na figura do rei, né? Então, esse rei, que era o poder soberano, a pessoa que era legitimada por Deus, legitimada pela estrutura da própria relação hereditária ali da família e também legitimada pelo poder das armas. Então, o rei ele concentrava o poder bélico, o poder legal da hereditariedade e o poder religioso também, haja vista que a própria estrutura do clero estava fundamentada ali também, né, junto com a realeza, né? E aí você tem ali alguns movimentos revolucionários, culturais, que começam a questionar essa estrutura. O primeiro foi o iluminismo, que ali traz a ideia central, né, da participação do homem na sociedade, questiona o poder absolutista do rei, questiona também, digamos, o poder dogmático ali da igreja, e começa a trazer as concepções mais materialistas, focadas ali na concepção do homem enquanto centro da sociedade. Esse pensamento iluminista influenciou basicamente a maior parte dos contratualistas, mas também fundamentou as bases para a Revolução Francesa, fundamentou as bases ideológicas para a Revolução Francesa, que a partir desse recorte específico, esse recorte temporal, o mundo ocidental passa por uma outra concepção da formatação do Estado, né? Mas ele continuando nos contratualistas, a gente pode ter Hobbes como um monarquista, mesmo defendendo a autoridade absoluta do rei, era um contratualista que ele pensava a ideia de que seria necessário o estabelecimento de um contrato social que iria estabelecer as regras ali entre o soberano e os seus súditos. Veja que Hobbes ainda defende a ideia de súditos, então alguém que está abaixo e deve ser obediente às ordens dos reis. Mesmo assim, o que é que Hobbes traria de ponto fundamental na sua ideia do contrato social? Era que o monarca ele deveria garantir paz e segurança para o seu povo. Então, caso ele não viesse a garantir esses dois elementos, o povo teria a prerrogativa, o direito natural, né? Por isso a ideia dos justnaturalismos, alguns direitos seriam naturais, que seriam inatos à vontade do homem, né? A derrubar o seu rei. E aí você tem outros que também vão nesse mesmo viés, né? Talvez o que avance mais nesse aspecto seria Rousseau, posteriormente o Barão de Montesquieu, mas Rousseau ele também parte da ideia do contrato social. Esse contrato social
na verdade, o soberano não seria mais o rei, o soberano seria o povo, que iria escolher ali o seu governo a partir da vontade geral, da vontade do povo, e que ele defenderia a ideia de que um processo de uma estruturação parlamentarista estivesse acima do poder do rei, por exemplo, né? E esse parlamento seria exatamente os representantes do povo. O Barão Montesquieu ele avança mais essa estrutura do que a gente conhece hoje como a nossa estrutura estatal, né? Então, a divisão de poderes entre três poderes que deveriam ser interdependentes e autônomos, né? O poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Então, nossa estrutura governamental hoje no Brasil, se a gente pensa, ela vem fundamentada ali a partir da defesa de estruturação estatal do Barão de Montesquieu. Bem, mas independente de qualquer teoria mais específica ou do detalhamento dessa teoria, uma coisa fundamenta a noção de Estado, que é a ideia da soberania. Essa soberania sendo defendida a partir de um processo de representação, né? Ou seja, a gente, pensando ali nos contratualistas, a gente abriria mão da nossa liberdade, né? Essa liberdade natural ali, o que os contratualistas chamariam Rousseau, o próprio Locke, o próprio Hobbes, na ideia do Estado e natureza. Estaríamos ali naquela, então, uma situação anterior a essa estruturação de Estado, de organização da sociedade, seria o que eles chamariam, né, e chamaram de Estado e natureza. O contrato social é exatamente o pós, a sociedade é o pós Estado e natureza. É a ideia de que um contrato social que estabeleceria as regras, né, de convivência na sociedade, mas que essa convivência ela estaria sob a batuta de um soberano. Esse soberano seria o Estado, ou os representantes desse Estado, né? Então esse Estado ele estaria ali para garantir alguns pressupostos básicos. Hoje, se a gente pensa esses pressupostos fundamentais da organização do Estado, né, como esse organizador da vida, o Estado ele é responsável pela elaboração, execução das leis, né, e também da prestação de serviços. Então, os serviços que a gente identifica, pensando ali numa referência à relação dos direitos, né, e aí esses direitos eles foram vencendo e às vezes perdendo, dependendo da relação exatamente entre o conflito ali, entre a relação entre Estado e sociedade civil. Esses direitos estão pautados naquilo que o Estado oferece como direitos e também como obrigações. Mas pensando nos serviços, quais são os serviços hoje que são fundamentados numa obrigação do Estado, né? Então a gente tem moradia, segurança, saúde, educação, lazer, cultura. Então todos os pré-requisitos ali constitucionais ou preceitos constitucionais, eles são fundamentados nessa relação desse contrato social que estabelecemos com o Estado, né? Tanto que nós nascemos enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, a partir do momento que a gente tira a nossa certidão de nascimento. Então, anterior à certidão de nascimento, a gente ainda não nasce para o Estado, né? Eu já visto que recentemente os cartórios eles estão inclusive presentes na maternidade, né? Onde as crianças elas já saem com o seu registro de nascimento garantido ali. Então o Estado já tem a notificação de que tem mais um cidadão para a garantia dos seus direitos e também da cobrança dos seus deveres, né? Então a gente pode pensar nessa noção de Estado ainda a partir e fazer essa relação com a sociedade civil a partir de alguns dos pensadores da sociologia. Se a gente pensar Marx, né, Durkheim e Weber, os três têm uma teoria nem sempre tão formulada sobre a teoria do Estado, mas tem uma concepção mínima. O que a gente teríamos anterior a esses dois seria a concepção hegeliana ali de Estado, que estaria dentro da concepção de universalidade. Então o Estado ele seria uma estrutura, né, governamental que garantiria aspectos de universalidade e que essa universalidade do Estado estaria ali acima da vontade individual ali dos indivíduos, né? Então aquilo que estaria dentro das concepções que fossem consentidas de forma majoritária na sociedade, né?
essa concepção hegeliana ela também é uma concepção, de certo modo, idealista, né? Se a gente fosse trabalhar numa perspectiva weberiana, a gente diria que Hegel está ali trazendo aspectos de um tipo ideal, né? E aí, já pensando em Weber é exatamente aquele que pensa a ideia do Estado enquanto uma instituição política, né? Que ela é garantidora dessa organização da sociedade, mas também que ela detém o monopólio da violência e da força física, né? Então, os aparatos policiais, por exemplo, são ali o que Weber chamaria desse monopólio da força física, então o monopólio da violência, e que o Estado seria exatamente aquele mediador dos conflitos também, para garantir determinados aspectos dessa organização, mas que esse poder político fundamentado no Estado, Weber traz ali também alguns tipos ideais, né, que referencia esse poder do Estado, né? Seja o poder carismático, seja o poder tradicional, como ele diz, que estão sempre ali referenciados na figura de um homem que detém esse poder, de uma figura que detém esse poder, ou uma estrutura que detém esse poder, né? Focando ali na ideia dos tipos ideais. Durkheim ele traz mais a concepção do Estado enquanto uma relação com uma estrutura que ela tem por finalidade garantir a coesão social, né? Ela tem a função de garantir a coesão social. Durkheim está muito nesse aspecto de numa defesa de um aparato social que funcione dentro de uma ordem, né? Como o positivista que é. Então, essa ordem, quem garantiria essa ordem seria ali essa ordem social, essa ordem da sociedade, também seria o Estado, como uma garantia exatamente de trazer essas dimensões dessa organicidade, né? Dividida, organizada e pensada para funcionar e garantir coesão, né? Karl Marx, por outro lado, ele vai trazer a ideia do Estado também nessa perspectiva da garantia da ordem, né? Como, de certo modo, ali um mediador de conflitos também, né? Então, o Estado estaria pautado nessa mediação de conflito. Porém, Marx ele traz a concepção de que o Estado, enquanto uma estrutura que, diferentemente de Hegel, que achava que a sociedade civil era que o Estado era quem pautava e organizava a sociedade civil, Marx ele vai dizer que, na verdade, o Estado ele é um aparato da sociedade civil, né? No entanto, essa sociedade civil do qual Marx fala, ele está incluindo também o mercado nessa sociedade civil. Marx não separa essa estruturação do Estado, aliás, e da sociedade civil, e pensando na sociedade civil como de forma mais, digamos, pensar a sociedade civil seria dizer que o que seria a sociedade civil seria tudo aquilo que não está na estrutura do Estado, né? O mercado não está nessa estrutura do Estado, por isso que Marx vai dizer que quem pauta o Estado é a sociedade civil, mas, no entanto, ele está pensando diretamente na dimensão do mercado, porque o Estado, como organizador das condições ali materiais de produção, né, que chama material de produção, e essas condições materiais de produção, ele está pensando necessariamente na ideia do trabalho, e quem organiza esse trabalho, quem fundamenta, quem cria as leis ali para a sua estruturação é o próprio Estado, né? Então, ele que pode intervir com maior ou menor grau ali de interferência nessas relações. Mas essa mediação do Estado, para Marx, se dá dentro de uma lógica de defesa de uma classe específica. Então, para Marx, o Estado é o aparato de defesa e de legitimação da exploração da burguesia para com o proletariado, né? Então, quem vai aprofundar e talvez dividir essa relação e pensar a sociedade civil retirando essa concepção de mercado ali vai ser Gramsci, como um pensador marxista, que traz várias contribuições, ou talvez as contribuições inova nesse aspecto de pensar a sociedade civil
mas separando o mercado. O mercado não está dentro da relação. Então você teria Estado, mercado e sociedade civil. E é nessa sociedade civil que para Gramsci vai estar a estrutura do proletariado, né? Daquelas pessoas que não são detentoras ali dos meios de produção, do qual seria para Gramsci ali o aspecto de uma classe revolucionária, de que seriam essas pessoas que seriam detentoras da mudança social, né? Da transformação da sociedade. Gramsci como socialista, né? Como um membro da Internacional Socialista, como um membro do partido, né? Italiano. Então ele tem essa concepção e inova nessa perspectiva de trazer esse outro referencial da sociedade civil. Então a sociedade civil ela vem se transformando e se organizando porque, em certa medida, ela sai dessa, se a gente pensa no século XX, do primeiro quartel aí do século XX, que era basicamente o período em que Gramsci pensou sobre a sociedade civil. A sociedade civil, de certa forma, nesse momento, ela perde esse caráter revolucionário, ela passa a se estabelecer dentro de outro viés, porque a gente costuma falar hoje na dimensão da sociedade civil organizada, e essa sociedade civil organizada deveria também existem críticas, aí vocês podem talvez ler alguma coisa do Zé Paulo Neto, né? Tem alguns videozinhos dele também no YouTube que ajudam a pensar sobre isso, onde ele vai fazer uma grande crítica a essa ideia da sociedade civil organizada, fundamentalmente ali a partir das ONGs, né? Onde as ONGs que, em certa medida, acaba ocupando aquilo que é serviço ou que seria uma função do Estado, né? Então ela deixa de cobrar o Estado ou deixa de ter o seu caráter revolucionário para se apropriar dessa dinâmica do Estado, né? E aí a gente pensar no que Gramsci trouxe do ponto de vista mais democratizado aí, que seria a ideia de sociedade civil ampliada, onde a sociedade civil ela também é capaz, ou deveria ser capaz, de pensar, né, a política pública, de pensar a execução e a participação do Estado, mas também de poder interferir nela. Não só pensar, elaborar, mas também ser capaz de interferir, né, enquanto entendimento de que essa participação na sociedade, pensando no aparato estatal, não se dá apenas de uma forma isolada. Sociedade civil de um lado, Estado de outro, onde os dois não convergem ali, não conseguem, digamos, criar graus de intersecção para poder pensar e executar a política, né? Ou aquilo que deveria ser função do Estado. Então, se a gente pensa final do século XX, início do século XXI, o papel das ONGs, aí elas acabam recebendo muito dessas críticas nesse aspecto. A sociedade civil também estaria ligada à própria dinâmica dos movimentos sociais, né? Que não é ONG, não é ONG, mas também não é aquela população que, em certo aspecto, não consegue, digamos, se organizar politicamente para pautar determinados aspectos de reivindicação, por exemplo, né? E os movimentos sociais, eles agem não necessariamente dentro daquilo que a gente entende como uma estrutura formal ou legal, né? Via de regra, os movimentos sociais, enquanto membros da sociedade civil, eles agem, né? Eles trabalham, eles reivindicam, eles se organizam de forma, e suas intervenções também são de uma forma que necessariamente não estão dentro dessa nossa lógica de legalidade, dentro da estrutura legal, né? Embora muitas das pautas ou das formas de reivindicação do movimento social, dos movimentos sociais, eles estão dentro de uma busca por ampliação de direitos, né? Então a gente poderia pensar essa lógica dos direitos a partir de 3 momentos ali, né? Marshall, ele pensou a ideia lá dos direitos a partir dos 3 séculos, né? Século XVIII, XIX e XX, onde a gente assumiu nessa estrutura a partir dos direitos civis, né? A ideia da liberdade de expressão, o direito de ir e vir, né? Os direitos, a propriedade privada também nesse aspecto, os direitos políticos, a própria participação
do indivíduo, do cidadão na vida pública, com o direito de votar e ser votado, por exemplo, a organização partidária, e também os direitos sociais, que esses a gente talvez estejamos mais próximos aí, mas ele sempre está ali numa busca, os direitos sociais, eles sempre têm ali aspectos, digamos, de conflito maior, porque eles se reconfiguram, se reformulam, são pensados e repensados, e sempre há, se a gente pensa voltando para a ideia da sociedade civil organizada, né, ela luta por busca de ampliação de direitos. Muito embora nós estejamos lutando nesse momento, né, pensando nos últimos 2 anos do Brasil, por manutenção de direitos, né, e não mais por ampliação. Em períodos onde se ameaçam, né, esses direitos, estão colocados aí perda de alguns direitos conquistados, e conquistados dentro de um processo de luta, e a gente não pode pensar não pensar a dimensão classista dessas lutas, né? De fato, os direitos, essa ampliação de direitos, elas não se dão pela benevolência do Estado, né? Ou de quem está lá na estrutura do Estado, pensando nessa dinâmica mesmo marxista de que o Estado, sim, ele é um aparato de legitimação, né, e de organização, de estruturação para a manutenção do status quo, né, a partir da dinâmica burguesa mesmo e de mercado. Então, os direitos sociais conquistados hoje não são direitos conquistados pela benevolência desse Estado. Eles são conquistados a partir de conflitos sociais, a partir da própria dinâmica da luta de classe, a partir da luta da sociedade civil, seja pensando, muito embora em alguns direitos que estão ligados a uma dimensão mais de classe, quando a gente pensa a luta por salário mínimo, né? Ou quando a gente pensa as lutas que elas estão mais ligadas ao chamado novos movimentos sociais, quando a gente pensa a busca por identidades étnico, LGBTs, por exemplo, né? Então, isso é característica exatamente dessa organização da sociedade, pensando enquanto esse aparato que está fora da estrutura do Estado, que é a sociedade civil, e que ele se estrutura aí nas mais variadas formas, né? Então, seja de movimentos mais organizados ou menos organizados. O fato é que a sociedade civil e o Estado, eles vivem num conflito constante, né? Para, obviamente, a defesa dos interesses de cada um. Esses interesses, eles não são homogêneos, nem tanto dentro da estrutura do Estado, tampouco na diversidade que está presente na sociedade civil, né? Então, cabe a nós tentar se aprofundar, porque, na verdade, a gente traz aqui aspectos gerais. No entanto, a gente precisa pensar o aparato do Estado nas suas mais variadas dimensões, as mais variadas formas de organização, a partir de cada realidade, né? A partir de cada Estado-nação, a partir de cada país, a partir de cada processo histórico, né? Que cada país ou cada comunidade, inclusive, vivencia, mas também pensar a organização da sociedade civil e as formas de representação, de organização e de luta também dentro desses processos históricos, né? Então, a gente traz aspectos gerais, mas o aprofundamento para a gente pensar tanto o Estado quanto a sociedade civil depende do grau de interesse que você tem para cada realidade específica. Então, acho que seriam essas aí nossas contribuições. Mais uma vez, renovo nosso agradecimento à professora Tiana, né? Esperamos ser convidados em outros momentos, né? Espero que a gente tenha contribuído mais uma vez. Obrigado.